Muito bem. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Do versículo 40 até o 45. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, dizendo: se tu quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido de uma grande compaixão, estendeu a mão e o tocou, e disse: eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra partiu dele, e ele foi purificado. E ordenando-lhe severamente, imediatamente, mandou embora, dizendo-lhe: ora, nada digais a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação essas coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas, divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia estar publicamente na cidade, mas ele permanecia em lugares desertos. E vinham até eles de todas as partes. Nós não vamos ler o versículo todo, ou melhor, tratar os versículos todos, e talvez eu fale uma parte hoje, outra parte outro dia. Mas vamos pregar baseado nesse texto nessa noite. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e te pedimos: Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a entendermos a tua palavra nessa noite em nossas vidas. Purifica-nos, ó Senhor Jesus, como diz aquela canção. Purifica-nos no teu sangue. Oh Deus, nós precisamos de purificação. Nos ajude, Pai querido, limpa-nos, Senhor. Precisamos da limpeza através do teu sangue sobre as nossas vidas. Limpa a nossa alma, limpa o nosso espírito. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que esse homem veio e se aproximou-se de Jesus. Ele era um homem leproso. Interessante que eu estava observando sobre esse assunto hoje, e no grego original, essa palavra, traduzida aqui como leproso, não significava só as pessoas que estavam destinadas ou estavam com lepra, mas todas as pessoas que tinham problemas de pele. O grego original se referia não só a hanseníase, mas a vários tipos de doença de pele. E aí foi aonde eu comecei a pensar a respeito disso. A Bíblia fala, ou melhor dizendo, a Bíblia tipifica a lepra como um tipo de pecado. E se nós estudarmos a palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, nós vamos entender que o leproso, ele não poderia ficar no meio da sociedade e do povo, principalmente do povo de Deus. Era algo imundo. Ele era considerado impuro. Ele era considerado sujo. Ele era considerado uma pessoa tão
suja, vamos dizer assim, que ele não podia estar no meio da sociedade. Mas esse homem, ele saiu e foi procurar a Jesus. E ele começou, diz o texto que nós lemos aqui, e vindo a ele um leproso, suplicava-lhe. Suplicava-lhe. Olha o que diz a palavra. Suplicava-lhe. E ajoelhou-se diante dele, dizendo: se tu quiseres, pode me purificar. Pode me limpar. Meus irmãos, imediatamente, o versículo 41 diz assim: e Jesus, movido de uma grande compaixão, estendeu a sua mão e tocou-o e disse: eu quero, seja purificado. Ora, se nós comparamos a lepra ao pecado, e eu disse que aqui o texto não se refere simplesmente à lepra diretamente, mas a todo tipo de doença da pele, de enfermidade da pele, e não simplesmente a hanseníase, mas a qualquer tipo de enfermidade que você tenha na pele. Eu comecei a pensar a respeito de nós, como servos de Deus. Nós, muitas das vezes, estamos sujos e precisamos de purificação, ainda que sendo crentes, ainda que sejamos servos e servas do Senhor. Alguns estão em uma área, outros estão em outra área, e com vários tipos de pecados, que na verdade nos tornam impuros. E que nós podemos entender que só vivemos no meio do povo de Deus por causa da misericórdia, por causa da graça de Deus. Porque senão nós não poderemos viver entre os santos. Senão nós não poderemos viver entre o povo de Deus. Senão nós não poderemos viver entre a comunidade, santa do Senhor. Mas graças a Deus, um dia eu vou falar sobre substituição aqui. Não é por causa simplesmente de nós mesmos, mas por causa dele, que podemos estar uns com os outros aqui reunidos. Mas isso não impede que nós não tenhamos algum tipo de erro que nos atrapalhe, que deixe, de ser um incômodo para cada um de nós. Eu estava pensando nisso. Lepras. Diferente tipo de lepras, que na verdade representam o pecado. Alguns na área do caráter, outros na área da sexualidade, outros na área de compromissos verbais que são assumidos e não cumpridos, outros na área de mexer em coisa que não é dele, em coisas dos outros, outros em momentos de falar mal da vida das pessoas, enquanto a Bíblia fala o tempo todo que nós não devemos nos levantar contra os nossos irmãos, nem falar mal dos nossos irmãos. E há vários tipos, e muitas das vezes, meus irmãos, o que acontece é que quando nós nos queixamos de uma pessoa, porque faz alguma coisa contra alguém que nós gostamos, ou contra nós mesmos, nós esquecemos de nós que estamos fazendo alguma coisa também, que não condiz como servo e serva de Deus. Porque há uma marca chamada pecado em nossa vida. Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Graças a Deus pela graça de Deus, que podemos viver juntos entre os santos.
Porém, eu tenho certeza, lendo as cartas de Paulo, principalmente, que o Senhor não deseja que a igreja continue a viver em erros. Quando eu falo igreja, eu falo de indivíduos, eu falo de pessoas. Eu não falo de um corpo coletivo simplesmente, mas eu falo de mim e de você, de cada um de nós individualmente. Há alguma coisa que precisamos tratar na nossa vida. Eu não sei o que é em você. Eu sei o que é em mim. Eu sei o que eu tenho que precisa ser tratado. E se nós olharmos aqui direitinho e observarmos esse homem que foi até Jesus, ele foi até Jesus e a Bíblia diz que ele suplicou. Ele pediu com todo o interesse de querer ser curado, de querer ser transformado, de querer ser abençoado. A Bíblia usa o termo aqui que ele suplicou. Sabe o que é suplicar? É pedir, sabe, com insistência, num sentimento profundo de querer que aquilo seja resolvido. E aí eu tenho 3 coisas para nós nessa noite que vão ser bênção para a nossa vida. Amém? Amém? A primeira coisa que eu e você temos que fazer para sermos curados dessas manchas, e são vários tipos dela, eu falei, que representa o pecado ou os pecados na nossa vida. Não importa quais sejam, ou quais eles sejam, mas eu tenho certeza que o Senhor não quer que nós possamos carregá-lo em nossa vida. Assim como ele vira para aquele moço e fala, quando ele pergunta, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar? O Senhor Jesus diz assim, eu quero, seja limpo. Ele não quer que eu e você também possamos carregar qualquer tipo de lepra espiritual que venha impedir com que sejamos cristãos verdadeiros, como a sua palavra nos orienta a ser. Eu tenho certeza que ele não quer que nós possamos viver com essa marca em nossa vida, mas ele quer que os seus filhos sejam libertos disso. Ele quer que os seus filhos sejam curados disso. Eu volto a dizer, não importa. Talvez seja um vício na sua vida. Talvez seja um outro problema qualquer, um problema moral. Talvez seja um espírito de engano que esteja em você. Sabe, eu poderia enumerar aqui vários tipos de coisas erradas que podem estar acontecendo na minha e na sua vida. Mas uma coisa eu sei. Em primeiro lugar, eu como aquele homem. Eu preciso querer ser livre disso. Assim como aquele homem queria a cura, eu preciso também ser curado disso. Você também precisa ser curado disso. Primeiro passo que nós precisamos dar é querer. Quantos querem serem aqui como Deus quer que você seja? Levante suas mãos. E você sabe que a Bíblia fala para nós não sermos. Mas nós temos sido muitas das vezes aquilo que a Bíblia diz que nós não deveríamos ser. E isso é um sinal, uma marca que nós carregamos e que precisa ser tirada da nossa vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Eu não sei se você entende, mas eu preciso desejar ser limpo. Eu preciso querer sair dessa situação. Eu preciso não
querer mais carregar isso na minha vida. Você precisa não querer mais carregar isso na sua vida. Amém? Você precisa querer mudar. Você precisa querer mudar. Sabe? Não adianta você pedir algo a Deus que você não quer. Senhor, faça isso por mim, mas na verdade você não quer ficar livre daquilo, você não quer sair daquela situação. Aquele leproso queria ficar livre da lepra, ele disse: Senhor, se quiser, tu pode me purificar. Ele queria. Você precisa querer. Nós precisamos querer. Desculpe, irmãos, o que eu vou dizer. Nós precisamos parar um pouco com essa coisa de assim, a carne é fraca. Porque a Bíblia diz que o Espírito é forte. Amém? Nós não podemos mais ficar dizendo assim: eu não vou conseguir, eu não consigo. Você consegue sim. Eu preguei domingo passado disso aqui, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada, e com Jesus nós podemos fazer tudo. A Bíblia diz que esse leproso se aproximou de Jesus, ele se aproximou de Jesus. Nós não temos que nos aproximar mais de Jesus, porque nós já estamos na presença dele. Eu e você estamos na presença dele, eu e você estamos com ele. Aquele leproso chega diante dele e pergunta: se quiseres, pode me purificar. Eu quero dizer para você essa noite: se você quer, você já está na presença de Deus e Ele pode arrancar isso de você. Amém? Aleluia. Eu preciso querer. Quantos querem ficar livre daquilo que atrapalha você, que você sabe que tem sido lepra na sua vida? Por favor, levante suas mãos bem alto. Eu quero. Amém. Vira o teu irmão e diga assim: eu quero. Você quer? Naquela época, era praticamente impossível se curar uma lepra. Mas Deus é especialista em fazer coisas que parecem impossíveis. Você pode achar que é impossível você sair dessa situação, mas Ele pode, como o coral sempre canta. Ele pode. Ele pode fazer isso em nossas vidas, amém? Amém? Mas, na verdade, eu preciso usar a fé para isso. Nós usamos a fé para querer bênçãos materiais, mas não usamos a fé para recebermos bênçãos espirituais. Você precisa usar a sua fé. Você precisa se firmar nisso. Você precisa pedir, mas pedir com confiança. Você precisa pedir, mas pedir acreditando que, como eu preguei na semana passada, que o nosso Deus é grande, Ele tem poder para fazer o que parece impossível. Talvez as pessoas digam para mim e para você aí: você não tem mais jeito não. E isso aí não vai chegar em lugar nenhum, vai continuar a vida assim. Eu quero dizer para você nessa noite que eu sei que a igreja, como eu falei outro dia aqui, eu acho que foi semana passada também, é um grande hospital, onde tem pessoas de vários tipos de enfermidades aqui dentro. Enfermidades espirituais. E uns estão na emergência, outros estão na enfermaria, outros estão sendo consultados, outros estão no CTI, outros estão em coma, outros tiveram que amputar uma perna, mas estão todos dentro do hospital. Eu sei que talvez alguns aqui ainda não conseguiram serem livres nem libertos de algum tipo de lepra na sua vida. Mas eu quero dizer para você: não saia daqui. Aqui é o lugar onde Deus vai te curar. Aqui é o lugar onde Deus vai te transformar.
Aqui é o lugar onde Deus vai te purificar. É melhor você estar aqui do que você estar lá fora, sem a cobertura de Deus e sem a presença dEle. Mas para você ser livre disso, exige fé na sua vida. De você acreditar que Deus pode fazer isso por você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11:6. E a terceira coisa que nós precisamos fazer é deixar com que Ele me toque e te toque. Deixa Deus tocar você. Não resista a Deus. Não impeça a Deus de te tocar. Deixe Ele tocar você. A Bíblia diz no versículo 41 que Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. E o leproso ficou limpo da lepra. Eu preciso permitir, eu preciso deixar que Deus me toque. Ora, se eu quero tanto a libertação dessa lepra na minha vida e você quer da sua, eu preciso permitir que Ele me toque. Como é que Deus vai me tocar? Deus vai me tocar através da oração. Deus vai me tocar através da leitura da sua palavra. Deus vai me tocar enquanto eu estou resistindo àquilo que vem contra mim para me tentar tirar, me desviar da presença dEle. A partir do momento que eu não vou querer mais carregar aquela lepra na minha vida, aquilo na minha vida, o inimigo vai se levantar e vai tentar de todas as formas impedir que eu alcance vitória naquilo que eu estou pedindo ao Senhor. Mas se eu permitir que Ele me toque, se eu permitir, ou seja, que Ele me toque através do meu relacionamento com Ele, através da oração, através da palavra de Deus, e eu lute em oração, e eu lute lendo a palavra, me alimentando da palavra, eu tenho certeza que eu serei liberto, porque a palavra de Deus diz o quê? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas você tem que permitir Deus tocar você. E Deus só vai tocar você quando você tiver intimidade com Ele. O leproso poderia ficar ali de longe. E Jesus poderia ter dado uma palavra. Simplesmente tê-lo curado. Mas Ele tocou. Ele tocou. Ele tocou. Deixa o Senhor tocar em você lá onde você precisa que Ele toque. Deixa Ele tocar você lá, naquele cantinho que você não permite que ninguém toque na sua vida. Deixa Ele tocar para Ele te curar. Deixa Ele tocar para Ele te libertar. Deixa Ele tocar para Ele te transformar. Você vai ver que Ele vai tocar em você. E quando Ele tocar em você, tudo vai desaparecer. Amém? Amém? Deixa a palavra do Senhor tocar em você. Permita que a palavra do Senhor toque em sua vida. À medida que você lê da palavra, à medida que você estuda a palavra, à medida que você vai comendo da palavra, o Senhor vai tocando você e você vai sendo purificado, e você vai sendo transformado, e você vai sendo moldado, e você vai sendo mudado. Você precisa permitir que Deus toque em você. E à medida que você vai tocando e a palavra vai entrando em você, Ele vai limpando você, Ele vai purificando você. Você será purificado, eu serei purificado, nós seremos purificados, e Ele vai tirar toda a impureza do pecado das nossas vidas através da sua palavra. Amém? Mas eu preciso crer. E eu preciso fazer isso. Permitir que Jesus nos toque é permitir viver ou vivermos
de acordo com a sua palavra. Tome a decisão hoje. Nós cantamos aqui, sim, Senhor. Sim, Senhor. Tome uma decisão hoje. De dizer sim para Ele. Dizer não contra o pecado. Deixar que a palavra dele nos molde, nos modifique, nos purifique. A Bíblia diz, e Pedro fala isso aqui, a palavra de Deus é como água que limpa. Ele quer nos limpar. Através da sua palavra. Amém? Nós precisamos fazer o quê? 3 coisas. 3 coisas. Eu preciso, primeiro, querer. Segundo, eu preciso agir por fé. Terceiro, eu preciso permitir que Ele me toque. Que Ele faça o que Ele tem que fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.